Vamos de dicas para melhorar o seu relacionamento? Se você quer saber quais são essas dicas e como você pode melhorar a sua relação, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero te dar dicas para deixar o seu relacionamento mais forte, mais saudável, mais legal e às vezes até apimentar a relação. A gente tem falado muito sobre a questão da violência contra a mulher, de relacionamentos abusivos, de sair dessas relações difíceis, e por isso eu decidi gravar um vídeo com o oposto, de como a gente pode transformar a nossa relação, de como a gente pode talvez resgatar a nossa relação. Claro que se vai para um extremo muito grande em relação a ter violência, a ter abuso, acho que é importante a gente pensar de uma outra forma. Mas se talvez aquela relação que esfriou, aquela relação que caiu na monotonia, aquela relação que ainda tem uma salvação, que está ainda dentro de um saudável, eu acho que é importante a gente resgatar, a gente olhar sobre isso. Eu acho que tem até vídeos sobre relações saudáveis. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês desse de relacionamentos saudáveis, e tem dois vídeos, um sobre relacionamento abusivo e o outro sobre violência contra a mulher. Então, se você se interessar, depois que acabar esse vídeo, você corre lá para ver. Mas eu acho que é legal a gente trazer algumas dicas para melhorar as relações, para não só a relação entre vocês enquanto casal, mas também tendo essa relação mais saudável, você vai estar melhor com você mesmo, vai acarretar nas outras áreas da sua vida. Então, acho que é importante a gente conversar sobre. Como eu sempre falo aqui, antes de eu dar as dicas, é importante pensar que não são regras, que não tem que se aplicar tudo, que não é o certo. São dicas para você entender o que funciona do lado daí, para você ver o que faz sentido para você ou para você, a partir disso, ter outras ideias para colocar aí na sua relação. São orientações que eu sempre coloco aqui, mas que o que der certo para mim, talvez não é certo para você, então de você encontrar o seu saudável aí diante do que eu vou trazer aqui nesse vídeo. A primeira dica que eu quero trazer para vocês, eu sempre bato nessa tecla, é autoconhecimento. De entender onde que o outro entra na minha vida. Será que ele tá ali para suprir um vazio, para suprir uma necessidade? O que o outro representa para mim? É muito importante a gente entender onde ele está entrando, e que o autoconhecimento vai permitir que eu esteja cheia de mim e que o outro venha para complementar, não para completar. É uma coisa muito sutil, uma diferença muito sutil, mas que a gente precisa dar foco. Se o outro entra para completar, se o outro sai, ele leva tudo junto. E o vazio fica muito maior do que já estava antes dessa pessoa chegar na sua vida. Então, pense sempre, eu me encho de mim e o outro vem para complementar, ele vem para somar, ele não vem para subtrair, ele não vem para dividir, ele não vem para tampar um buraco. Eu sempre fui adepta do que a gente não tem a metade da laranja, a gente não tem a tampa da panela, a gente é uma laranja inteira e o outro vem como outra laranja inteira. Juntos a gente faz, sei lá, uma laranjada, a gente faz alguma coisa, uma receita diferente, a gente se complementa, a gente se une. 2. Individualidade. É importantíssimo que cada um tenha a sua individualidade dentro da relação. Ah, mas a gente tá junto, mas a gente quer fazer as coisas junto. Ok, é legal isso, a gente precisa disso. Até entra nas próximas dicas que eu vou dar. Mas a gente não pode perder a nossa individualidade, o que a gente gosta de fazer sozinho, no momento de estar sozinho, claro, a gente cede aqui, cede ali para viver a relação, mas o nosso individual precisa existir. A nossa vontade, a gente precisa aparecer na relação. A individualidade não entra só no fazer coisas sozinho, mas entra também no ter voz, entra na questão de opinar, entra na questão de juntos pensarem a opinião de um, a opinião do outro, de ter esse olhar para o outro enquanto o outro, não enquanto nossas fantasias. É muito legal a gente ter essas relações também baseadas na individualidade. Até para a gente ter mais assunto, até para a gente se unir mais. Às vezes a gente acha que vai desunir, mas eu vou fazer isso e o outro vai fazer aquilo e a gente vai ficar longe.
mas a gente vai ter assunto depois para conversar sobre, a gente tem os nossos interesses. Ninguém é 100% igual ao outro. A gente vai ter interesses em comum, sim, mas a gente também vai ter muitos interesses fora do que a gente acredita, do que a gente gosta, enfim. Meu marido, por exemplo, gosta muito de jogar. Eu já gosto muito de ler, então tem os momentos dele estar lá jogando e eu estar lendo. E a gente vai se completando nesse momento, nesse movimento, mas é importantíssimo que cada um tenha a sua individualidade. Terceiro, eu já adiantei um pouquinho, mas é ver o outro enquanto outro. É natural que numa relação, principalmente quando a gente começa uma relação, a gente entra no que eu falo que é o apaixonamento. A gente começa a ver o outro como aquele ser perfeito, aquele ser que não tem defeitos, que é tudo que pediu para Deus. Mas vai passando o tempo, a gente vai entendendo que não é bem assim, que o outro também tem questões, que o outro também não é tão perfeito como a gente gostaria. E isso acaba que às vezes afasta, às vezes a gente cobra o outro de coisas que o outro nunca prometeu que ia entregar. Era sempre baseado nas nossas fantasias. A gente cria, é natural criar uma fantasia em torno de quem é o outro e que a gente deposita no outro as nossas expectativas. Mas ele tem a obrigação de corresponder? Não. E aí que entra, porque as discussões talvez venham disso, as brigas, as desavenças, até o afastamento, a separação, às vezes vem disso. Então a gente precisa olhar o outro enquanto o outro, inclusive numa discussão, por exemplo. A gente precisa olhar o outro enquanto o outro. Não quer dizer que eu tenha que concordar, mas ok, eu te ouvi, eu te entendi, mas eu não concordo. Eu vejo de tal jeito. E aí juntos entrar no meio termo. Mas é importantíssimo a gente ver o outro enquanto o outro, até para a gente alinhar as expectativas de até onde o outro pode entregar e se isso é suficiente. E vice-versa, o outro também vai ter esse movimento com você. Quarto, diálogo sobre finanças, sobre educação das crianças, sobre a casa de vocês, sobre planos futuros. É importantíssimo também ter espaço para você conseguir colocar o que você quer, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, dar espaço ao outro também fazer isso, sem julgamento, sem amarra. Mas o diálogo é fundamental para vocês entenderem onde cada um quer chegar, entender os objetivos individuais e em comum de cada um, de juntos vocês conseguirem se reorganizar, se reconstruir, entenderem ali na relação de vocês. Diálogo é fundamental. Tem muitos assuntos tabus na relação, na sociedade, seja dinheiro, seja sobre a relação sexual de vocês, seja sobre talvez as crianças. Ai, a mãe cuida, ai, a mãe sabe o que faz. Não, é importantíssimo a gente quebrar esses tabus e conversar sobre, porque senão já já vai estar cada um indo para um caminho, cada um indo numa direção, e às vezes o caminho vai se alargar tanto que já vai ser impossível retomar. Então, diálogo é fundamental. Não estou dizendo, tem que ter DR, não é nada disso. Antes de ter uma DR, já se antecipem e conversem sobre o que quer que seja. Pegou alguma coisa? Já vai lá, já conversa, já resolve, porque senão também vira aquela bola de neve e quando a gente vê já não tem mais solução. Quinta dica, cumplicidade e parceria. Eu acho que isso é fundamental, não só nas relações amorosas, mas em qualquer outro tipo de relação. Cumplicidade e parceria, de vocês juntos serem cúmplices um do outro, serem parceiros um do outro. Então, aqui em casa, meu marido tem um sonho, vamos nessa, vamos lá, vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. A mesma coisa ele comigo. O YouTube eu já trouxe aqui em outros vídeos, foi um start que me deu e ele, não, tamo junto, vamos nessa, eu te ajudo, eu vou editar os vídeos, a gente vai se unindo, vamos estudar sobre. E ele embarcou nessa comigo. Então, é ter essa cumplicidade, é ter essa parceria. A gente abre mão de uma coisa aqui para fazer outra. Eu lembro que quando eu fui fazer minha segunda faculdade, a gente abriu mão de algumas coisas para eu conseguir bancar essa faculdade. Quando eu me formei, ele terminou, foi fazer a segunda formação dele, a segunda faculdade dele. E assim a gente foi. Então, um dá uma pausa, o outro anda, o outro pausa e vai. E às vezes a gente acha que vai ficar parado, que vai ficar estagnado, mas não. Os dois estão andando juntos, os dois estão caminhando juntos. Então, né, nesse caso da faculdade, por exemplo, ele deu uma pausa no sentido dos estudos dele para eu fazer minha segunda faculdade,
mas a gente estava andando junto, ele tinha outros sonhos em paralelo, assim como ele, quando começou a fazer a segunda faculdade dele, eu também, a gente foi se organizando. Então, é cumplicidade, é parceria, é de estarem ali juntos, de se verem enquanto time. Tem uma dificuldade? Vamos junto enfrentar essa dificuldade. Ah, o filho está precisando disso, está demandando disso, vamos junto fazer isso, vamos entender qual é a demanda do outro, qual é a necessidade do outro, qual que é a felicidade do outro e vamos junto rumar nesse mesmo caminho. Antes da gente ir para as demais dicas, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui do canal. Compartilha com os amigos, que isso ajuda a gente a criar uma comunidade cada vez mais unida e ajudar mais pessoas, chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês têm sugestão de vídeos, eu adoro conversar com vocês aqui. Isso ajuda muito na divulgação do canal, já agradeço de coração. E me segue também lá nas outras redes, eu vou deixar o arroba passando aqui do lado. Lá eu tento postar um pouquinho mais do meu dia a dia, em tempo real. Vou receber vocês lá com muito carinho. E bora para as outras dicas. Sexta, sonhos e objetivos. Como eu falei lá na questão do diálogo, de vocês poderem falar sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, tanto em comum enquanto família, como no individual, enquanto carreira. Então, eu sempre falei para ele que o meu sonho era ter a clínica, era trabalhar com isso. E a gente foi junto, então vamos batalhar por esse sonho. Hoje eu tô com a minha clínica, eu trabalho da minha casa, montei a clínica minha. Então ele foi um apoiador nesse sonho, ele ajudou a concretizar esse sonho. Ele teve alguns sonhos dele também, a gente foi atrás disso, a gente resolveu isso, a gente, né, batalhou junto. Então é importante colocar, verbalizar, mas o outro não vai concordar, aí o outro mais não vai aceitar. Talvez não aceite, talvez não concorde, mas é na conversa, é no diálogo, é de você expondo o que é importante para você, de ter essa cumplicidade, como eu falei no tópico anterior, que aí vocês vão se alinhando. Talvez não dá agora, mas vai dar lá na frente. De entender isso é importante para mim, isso vai fazer a diferença para mim, até onde o outro pode apoiar ou não. E é o que eu sempre falo, isso tem que ter os dois lados, não só você em relação ao outro, mas o outro em relação a você. Então, também já divulga para os parceiros aí esse vídeo para ele assistir também e vocês juntos transformarem essa relação, porque não adianta só um lado remar e o outro ficar ali parado, porque às vezes a gente vai remar e não vai chegar em lugar nenhum. Então, consiga espaço, abre espaço para falarem sobre os sonhos, sobre os objetivos, sobre a visão de futuro de vocês de algum modo. Assim como a gente faz isso nas empresas, de ter uma visão de futuro para saber para onde a gente caminha, onde a gente investe para a empresa crescer, assim precisa ser nas relações também. Sétimo, lealdade. Isso é fundamental. Às vezes eu tenho paciente que pergunta para mim: trair é errado? Gente, não estou dizendo que trair é certo, que é errado, vai de cada um, vai do seu julgamento, vai de cada situação, mas é ter a lealdade. Se você assumiu um compromisso com o outro, de você ser leal a esse compromisso. E eu não digo só em relação à traição, de se relacionar com outra pessoa. A traição, ela vai muito além disso. É traição nas questões de passar para trás, de não ver o outro, de passar por cima desse outro. Lealdade é fundamental, de vocês serem francos um com o outro, serem sinceros um com o outro e honrar o compromisso que assumiram. Se a nossa relação é uma relação fechada, então é desleal, talvez eu trair. Se eu assumir esse compromisso de estar com uma pessoa, de ajudá-la nisso, de bancar talvez o sonho dela junto, de estarmos ali, e eu descumprir isso ou passar a perna, sei lá se assim eu posso colocar, isso é uma questão de deslealdade. Então, até a questão de filhos, eu vejo muitos casais que um não quer e o outro quer muito, e aí burla ali, e aí vem a criança. Isso foi algo desleal, porque a gente meio que passou por cima do outro. Então, lealdade é fundamental. Eu acho que tem que ser um dos alicerces e um dos pilares do outro ali, da relação, enfim, para fazer dar certo, para fazer acontecer, de um estar ali pelo outro. Oitavo, apoio. Eu não vou me alongar muito, porque eu já falei um pouco disso nos outros tópicos, mas é sempre um estar ali apoiando o outro, estar sendo cúmplice um do outro, de um saber que pode contar com o outro de algum modo. Nono, ouvir mais. Isso em toda relação, seja amorosa, seja no trabalho, seja com os filhos. A gente tende muito a querer falar, querer colocar para fora,
conseguir ter voz de algum modo e ser visto de algum modo, mas a gente não para ou tem dificuldade de ouvir o outro. Ah, mas eu tô ouvindo, mas você tá prestando atenção no que o outro tá falando? Você tá entendendo o que o outro tá te falando? Ou você tá só ali no automático ouvindo e é isso, vida que segue? Então, aprender a abrir os ouvidos para ouvir, abrir os ouvidos para a fala do outro, de entender o que esse outro tá te falando, tá te colocando. É o que eu sempre falo, não precisa concordar, mas de você entender e acolher de algum modo essas demandas desse outro. Então, da gente aprender a ouvir mais. A gente ouvindo o outro, automaticamente a gente também cria espaço para ser ouvido. 10. Menos julgamento. A gente tende muito a apontar, ah, mas eu te avisei que ia dar errado. Ah, mas eu te falei isso. Ah, mas você viu? Gente, lembra da questão da parceria? O outro vai errar, a gente vai errar, a gente vai errar, mas apontar o dedo, julgar não vai resolver, não vai levar a lugar nenhum. Então, ok, errou, deu errado aqui, então tá, a gente é um time, a gente é parceiro, o que a gente pode fazer para resolver? O que a gente pode fazer para contornar? Porque o outro já sabe que você avisou antes, o outro já sabe que você alertou antes. Então não adianta ficar apontando o dedo, não adianta ficar julgando, não adianta ficar colocando ali que só vai prejudicar e piorar a situação. Então, ok, deu errado, deu ruim, tá, né? No fundo, eu já sabia, avisei. Mas isso não vai resolver. Então, tá, juntos, o que a gente vai fazer? Como que a gente limpa isso aqui? Como que a gente resolve? Aí que entra a parceria, a cumplicidade, o olhar para o outro. É fundamental isso. Então, menos julgamento, tanto de um lado quanto para o outro. E uma dica bônus que eu queria deixar aqui, eu falei lá no comecinho, mas acho que é importante a gente reforçar, da gente aprender a ceder. O outro vai precisar ceder, a gente vai precisar ceder, então da gente também reconhecer os nossos limites. Eu vou até aqui, eu consigo ceder aqui, até aqui, o outro consegue ceder até ali. Então, qual que é o meio termo? Qual que é o meio do caminho em determinadas situações? A gente vai precisar ceder em alguns momentos, o outro vai precisar ceder em alguns momentos, e é isso, nesse equilíbrio, que a gente consegue ter uma relação saudável, duradoura, forte e fortalecida, como uma rocha, se assim eu posso colocar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos para a gente ajudar mais e mais relações por aí. Comenta aqui embaixo se vocês têm mais alguma dica, eu vou adorar conversar com vocês. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, e não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!